Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional já está no ar e o assunto da semana não podia ser outro. O acordo de cessar-fogo assinado entre Estados Unidos e Irã. Os 14 termos do memorando de entendimento foram anunciados nos últimos dias e tanto Washington quanto Teherã confirmaram a adesão ao texto. Agora é o futuro quem vai dizer o que acontecerá no Oriente Médio e em todo o mundo. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Relações Internacionais e especialista em Islã político, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, seja muito bem-vindo, como sempre, Obrigado. ao JP Internacional. Obrigado. 14 termos desse acordo para a gente debulhar aqui no nosso JP Inter. Vamos começar olhando aqui na nossa tela, a gente separou uma arte para ver exatamente uma versão resumida desses termos, começando com o fim das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, respeito à soberania e não interferência em assuntos internos, 60 dias para negociação de um acordo final em prazo extensível e fim do bloqueio naval dos Estados Unidos. Vamos começar por aí, antes da gente falar também na questão do Estreito de Hormuz até a questão principalmente do primeiro item, do fim das operações militares em todas as frentes. Hezbollah e Israel também chegaram a um acordo para cessar as hostilidades, mas a gente sabe, professor, que isso tudo é muito frágil. Então, dá para a gente confiar na durabilidade desse acordo, não só nessa frente, na frente libanesa, mas no acordo de uma forma geral? Fabrício, primeiramente, sobre o acordo. O acordo, ele é ainda nebuloso. Sim. Muito nebuloso, cheio, eivado de uma guerra retórica e de informações. E nós temos que entender especificamente sobre a questão do Líbano, é que o cessar-fogo não é entre Líbano e Israel. Pela primeira vez, Né? entre Hezbollah e Israel. É Hezbollah e Israel, o que mostra uma situação, primeiramente, complicada ao meu ver. Sim. Eu não sei se eu enquadro o Líbano como um Estado fraco, um Estado tampão, ou um Estado fraco e tampão. Porque desde 75, nós observamos que o Líbano é um Estado fragmentado, inclusive algo que não se fala, né? De 76, Fabrício, até 2005, o Líbano também sofreu ocupação ininterrupta da Síria. Sim. Da Síria. E após a invasão do sul do Líbano por Israel em 82, surge o Hezbollah. Hezbollah, que é um movimento que nasce muito semelhantemente à Irmandade Muçulmana, era uma fraternidade, só que xiita, não sunita, que diante, inclusive, da exclusão do povo libanês xiita naquele contexto, assume força, mas com a Revolução Iraniana, ela assume um papel político decisivo e militar. Tanto que é isso. O Hezbollah hoje é uma força militar infinitamente mais poderosa que as forças de segurança do Líbano. Sim. Só que há um detalhe. Hoje, na atual circunstância, eu tenho um movimento de índole jihadista xiita, que é o Hezbollah, que não reconhece a existência de Israel. Isso já é um grande problema. Sim. E do outro lado, eu tenho um governo israelense conservador, vinculado a um sionismo religioso, no qual o ministro da Defesa, o secretário de Defesa, defende que o Líbano tinha que ser incendiado, né? Foi a declaração de Itamar Ben-Gvir, né, que chamou muita atenção. Para quem não acompanhou, ele escreveu pelas redes sociais que para cada mãe israelense que chora, milhares de mães libanesas têm que chorar também. Já é um ministro muito sancionado, inclusive, na comunidade internacional, né, professor? Muito rejeitado. Tanto o próprio vice-presidente Vance fez críticas categóricas a ele recentemente. Sim. Né? Recentemente. Então, o que me preocupa é essa situação. E até onde, meus amigos, o Irã está disposto a perder um braço proxy na região.
Então, isso é uma preocupação, meu caro, que eu ainda levanto e que pode trazer muito problema para a continuidade desse cessar-fogo. E depois de ter perdido, ou pelo menos tido muito abalado o Hamas, sim, né? Além dos Houthis também, que vivem um momento de dificuldade no Iêmen. Isso. Mas agora, mudando rapidamente de recorte... Era prevista uma cerimônia na Suíça, uma cerimônia formal de assinatura desse acordo de cessar-fogo. Essa cerimônia não aconteceu, mas o representante norte-americano nessa assinatura não seria Donald Trump, não seriam os enviados especiais dos Estados Unidos que costumam negociar esses termos, que são Steve Witkoff e também Jared Kushner, genro de Donald Trump, inclusive. O responsável por essa assinatura seria o vice-presidente J.D. Vance, que sempre foi contrário à guerra. É um sinal, professor, de que a Casa Branca já espera que essa negociação, que esse acordo acabe naufragando? Existe uma cadeia de dúvidas, de incertezas em torno disso. E o que? O próprio governo iraniano também tem sérias dúvidas sobre a longevidade desse acordo. Tanto que essa assinatura na Suíça foi prorrogada, inclusive em função dessa questão de Israel com o Líbano, Israel com o Hamas, que eu acho aqui menor em relação à situação do Hezbollah, e os Houthis. Então, enquanto nós não tivermos um efetivo cessar-fogo entre Israel e os seus antagonistas na região, o Irã também colocará vou voltar a fazer essa piada, né? Colocará as suas barbas de molho. As barbas de molho, exatamente. O que tem sido muito dito também é que, no final das contas, depois de 3 meses de guerra e alguns soldados mortos do lado norte-americano, o que os Estados Unidos conseguiram, de fato, foi trocar Ali Khamenei pelo Khamenei mais novo. Eles rejuvenesceram o Khamenei, líder supremo do Irã. Deixou de ser Ali e passou a ser Mojtaba, filho de Ali Khamenei, que assumiu o cargo de líder supremo. Para quem no começo da guerra estava falando em troca de regime no Irã, foi uma campanha militar decepcionante, não? Completamente decepcionante. O próprio presidente Trump, por diversas vezes, disse que o regime foi modificado, que não é o mesmo regime. Tem as minhas dúvidas, Fabrício. Primeiramente, Mojtaba Khamenei, filho do Khamenei pai, né? Que inclusive, já falamos sobre isso, essa sucessão foi uma sucessão imânica, né? Sim. E outra coisa que eu acho interessante, Mojtaba Khamenei, os xiitas acreditam no advento de um imã oculto. Acho que não precisa mais, né? Porque tem um ayatolá oculto, porque nós não observamos, né? Ainda ele não apareceu. Mas o que é claro é que o regime, vamos dizer, não vou dizer teocrático, mas esse regime moderador, imânico do Irã se mantém, inclusive pelo que observamos, o filho, em honra do pai, e até para mostrar continuidade e coerência, vai o quê? De alguma maneira, honrar os posicionamentos do pai, talvez... Ou seja, linha dura. Linha dura. Mas mostrando também que há uma situação de fragilização institucional do Irã, principalmente militar, né? Venceram na resistência? Venceram. Mas até quando seriam capazes? Eles precisam, inclusive, ao meu ver, o acordo de paz é uma forma de dar sopro por um processo de reestruturação. Sim. E, obviamente, a única coisa que realmente entendo ali, meu caro amigo, é que a Guarda Revolucionária assumiu um papel mais protagonista. Ela assumiu o papel revolucionário. Revolucionário mesmo, né? De uma força institucional que toma decisões. Não é? Agora, dá pra gente imaginar, professor, que os Estados Unidos talvez se iludiram com o que aconteceu na Venezuela? No sentido de que eles conseguiram entrar com facilidade no território venezuelano, capturar Nicolás Maduro e identificar dentro do governo nomes dispostos a atuar em prol dos Estados Unidos. Fabrício, ao meu ver, ocorreram vários equívocos. Você trouxe a questão da Venezuela, que talvez infla o ímpeto militar, o ímpeto político, o triunfalismo norte-americano. Mas existem alguns outros pontos que devem ser considerados. Primeiramente, acreditar
que os americanos seriam capazes de insuflar uma oposição. Uma oposição forte. Primeiro, mostrou-se que se há oposição, essa oposição é muito fraca. Segundo, o senso de identidade, o senso nacionalista do povo iraniano, Fabrício, também é muito forte. Há um histórico de hostilidade entre o Irã e os Estados Unidos, a ideia do grande Satã. Sim. E essa intervenção, em vez de gerar uma polarização, o que parece gera o quê? Uma coesão nacional. Perfeito. Um senso de unidade nacional. Então esse é o primeiro grande erro. Segundo grande erro. Os americanos, talvez, por informações selecionadas dos israelenses, mas a observação da resistência iraniana na Guerra dos 12 Dias, entre Israel e Irã, no ano passado. Eles subestimaram, meu amigo, a resistência iraniana. Perfeito. E nós temos que também entender que, diante dessa subestima, parte dos recursos, parte da indústria armamentista norte-americana foi direcionada, de alguma maneira, para a guerra ucraniana e russa. Sim. Tanto que metade dos recursos americanos, né, a reserva, foi o quê? Utilizada contra o Irã, e o Irã conseguiu resistir bravamente. Então, esses são os elementos que compõem aí o grande equívoco do nosso amigo Donald Trump. Pois é, vamos voltar a olhar a nossa arte aqui, que a gente separou os principais pontos desse acordo de cessar-fogo. Novamente, uma versão reduzida. Esse é a segunda parte que a gente tem para trazer aqui. A reabertura do Estreito de Hormuz sem pedágio por 60 dias, ponto importantíssimo. Plano de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã, fim das sanções e compromisso do Irã contra armas nucleares. Vamos focar nesses dois primeiros pontos aqui. Reabertura do Estreito de Hormuz sem pedágio por 60 dias. Isso implica que, a partir de 2 meses após a assinatura desse memorando, o Irã, em conjunto com o Omã, pode começar a cobrar pela passagem de navios. Ano passado, a gente viu os Estados Unidos, por muito menos, atacarem os Houthis no Iêmen porque eles estavam dificultando o trânsito de navios no Mar Vermelho. Isso aqui, então, pelo que a gente está vendo, a possibilidade da cobrança de pedágio nessa região seria um golpe muito mais duro, professor, para a liberdade de navegação. E aí, vai ficar por isso mesmo ou a gente pode esperar um acordo por trás dos panos, um acordo extraoficial entre Estados Unidos e Irã para que a passagem permaneça gratuita? Primeiramente, um ponto que eu quero levantar aqui o Estreito de Hormuz está sujeito, em regra, à Convenção Internacional dos Mares, da ONU. Isso mostra, de novo, que o governo Trump subestima ou trata como ultrapassado a ordem política mundial no qual a ONU representa, pós-Segunda Guerra. Então o quê? Vamos rasgar o acordo? Porque é um estreito imprescindível para a circulação de navios em grandes mares. E aqui, quando eu estou falando de grande mar, não estou falando de oceano. Eu estou falando especificamente do quê? Estou falando especificamente do Golfo Pérsico e o acesso o quê? Ao Oceano Índico, né? Então esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Segundo ponto importante, esse pedágio também teve aí eufemismos, né? Não se trata de pedágio para o acesso, mas cobrança de taxa por serviços a serem oferecidos pelo Irã e por Omã. Aí volto a insistir. É uma questão mais textual. Textual. Né? Que serviços são esses, cara pálida? Exatamente. Então esse é o grande ponto. E, obviamente, independentemente do que estamos testemunhando, o que está acontecendo, nós temos que lembrar que a tradição que prevalece no governo Trump é a tradição jacksoniana, segurança, e aqui não só segurança militar, mas segurança logística e interesses econômicos, tradição hamiltoniana. Sim. E que ainda, meu amigo, os Estados Unidos detêm a maior frota militar. Sim. Então, qualquer obstáculo aos interesses norte-americanos
interesses norte-americanos, serão, obviamente, respondidos pela força. E mais um detalhe importante. Nós temos que lembrar que franceses e ingleses, no último momento, se tornaram presentes militarmente naquela região e insistem que não há de se falar de pedágio. Então, talvez, num próximo ponto, teremos participação não só dos americanos em alguma reivindicação sobre a liberdade de navegação.